Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio trazendo aqui uma revisão aqui sobre MMC, ou mínimo múltiplo comum, e MDC. Nós vamos falar primeiramente sobre o máximo divisor comum e depois nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum. Primeiramente vamos falar sobre o máximo divisor comum de uma forma bastante teórica aqui, sem usar um dispositivo prático para resolver, só para vocês terem um entendimento aqui mais profundo a respeito. Então, se eu quero achar o máximo divisor comum entre dois números, por exemplo, 2 ou mais números, eu vou fazer o seguinte: eu vou achar todos os múltiplos desse número, de cada um deles. Então, ó, eu achei os múltiplos do 6, que é 1, 2, 3 e 6. Achei os múltiplos de 9, que é 1, 3 e 9. Vou fechar as chaves aqui. E aí, como é que fica o MDC? Máximo divisor comum é o maior divisor comum. Nós podemos desconsiderar o 1, que o 1 é divisor de todo número. Mas eu quero achar o maior. O 1 não cabe aqui. O maior divisor comum, aquele que é o maior e que divide os dois ao mesmo tempo. Deu para ver que notoriamente é o 3, né? Agora, partindo para um dispositivo que a gente pode aplicar, que é a decomposição em fatores primos, eu vou pegar o 90, vou decompor em fatores primos. Lembrando que para fazer isso, você tem que ter uma noção de regras de divisibilidade. É você saber se o número é divisível por 2, se ele é por 3. Acredito que por 2 não existem muitas dificuldades, mas se o número é divisível por 3, a regra diz: a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. Por exemplo, 4 e 5. 4 mais 5, 9. 9 é por 3. Então 45 é. 45 dividido por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Obtive com a decomposição do 90, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. O mesmo fiz com 108, que é par. Começo a dividir por 2, que é o menor número primo. Por 2 dá 54, por 2 dá 27. Não é mais por 2, é por 3, porque 2 e 3 dá 9. Lembrando que a soma aqui tem que dar um número divisível por 3. 9 é divisível por 3, então o 27 é. 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então fiquei com 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao cubo. O que diz a regra? Toma-se os fatores comuns com seus menores expoentes e realiza o produto entre eles. Entre eles o quê? Entre esses fatores. Então, ó, qual é o MDC de 90 e 108? Eu vou pegar os fatores comuns e vou marcar. O 2 e o 2 é. O 3 também é. Agora vamos falar sobre os menores expoentes. O expoente do 2 aqui é 1 e aqui é 2. Como é menor expoente, vai ficar 2 elevado a 1. Não preciso escrever o 1 aqui. Vezes. Eu tenho 3 ao cubo e 3 ao quadrado. Como é o menor expoente, vai ficar 3 ao quadrado. Fazendo a multiplicação, né? O produto entre eles, 2 vezes 3 ao quadrado. Lembrando que 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 9 dá 18. Esse é o MDC de 90 e 108. Agora vamos falar sobre um dispositivo que não é usual, mas para quem está praticando muito aí, está sempre em contato. Normalmente a gente trabalha muito com frações, etc. E esse dispositivo, às vezes, ele é um pouco deixado de lado. Mas vamos aplicar esse dispositivo, que ele é importantíssimo para achar o valor do MDC entre dois números. Professor, e se tiver 3 ou 4 números, você faz com os dois maiores, o resultado você faz com o outro, e assim sucessivamente, até chegar a resposta, o resto zero. Isso aqui, esse dispositivo, eu ensinava isso aos meus alunos como sendo um joguinho da velha, ok?
Então aí eu tenho dois valores, né? Então, olha, presta atenção no que eu vou fazer. Então, ó, vamos fazer basicamente o joguinho da velha aqui, ó. E a pergunta, ela é bem primária. Eu pego o maior, dele, coloco aqui, e o menor vem logo depois. E aí eu faço sempre a pergunta, ó, quantas vezes o 8 cabe no 180? Apenas uma vez. Esse resultado eu multiplico 1 vezes 180, 180. Na verdade teria que ser aqui, ó. 1 vezes 180, 180. 1 vezes 108, 108. 108 para chegar a 180, vamos fazer a continha aqui, ó. 180 menos 108. Dá 72, se eu não me engano, né? 10 menos 8 dá 2, 7. Então, ó, olha o resto aqui, ó. Deu 72. Então eu vou prolongar, vou trazer esse 72 para cá, ó. E continuo fazendo a pergunta. Vou tentar melhorar o foco aqui. E continuo fazendo a pergunta. Quantas vezes o 72 cabe no 108? Será que 2 vezes? 2 vezes vai dar 140. 2 vezes 70, 144, né, pessoal? Então, só pode ser 1, né? 1 vezes 72. 1 vezes 72, 72. Coloco 72 aqui, prolongo a minha regrinha, meu jogo da velha aqui, ó. Certo? O resto aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. Perfeito. Novamente faço a pergunta, quantas vezes o 72 cabe no 172? Uma vez. 1 vezes 72, 72. Para 72, 0. Pessoal, eu achei 0. O resultado do MDC eu encontrei. Então, o MDC pelo dispositivo prático entre 180 e 108 é 72, certo? Vamos partir para a questão que nos interessa, que é a questão, agora, vou pedir licença para virar a folha, é a questão de mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, bem tranquilo de resolver, porque vocês já estão bastante familiarizados com o mínimo múltiplo comum. Então eu tenho aqui dois conjuntos de múltiplos aqui, ó, os múltiplos de 15 e os múltiplos de 20. Se eu quiser achar o maior divisor comum aqui, é impossível, porque esse conjunto aqui é um conjunto infinito. Então não dá para a gente achar. Mas o menor divisor comum, ou seja, o MMC, com certeza dá. Por quê? Porque ao você observar o primeiro e o segundo conjunto, o que aparece no primeiro e no segundo é o meu MMC, que é o 60. Perfeito. Mas existe dispositivo prático para isso, professor? Claro que existe. E o que diz o dispositivo prático para isso aí? Eu vou pegar, vou decompor em fatores primos o 12 e o 50. Ok? Fazendo isso, decompondo em fatores primos o 12 e 50, a regra diz o seguinte: é o produto de todos os fatores comuns e não comuns. Observe só,
No MDC, era o produto dos fatores comuns com o menor expoente. Agora, no MMC, nós vamos encontrar o MMC fazendo, depois de decompor em fatores primos, vai ser o produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então vamos fazer isso? Eu vou pegar o 12 e vou pegar o 50. Usando a reguinha aqui para ficar legalzinho. Vamos lá. Esse número é por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Ok. Fiquei com 2 ao quadrado, vezes 3. Esse número é por 2 dá 25. Não é por 2 mais, é por 5, que é o próximo número, porque por 3 também não é, porque a soma aqui dá 7. Vai dar 5, e 5 é primo, é por ele mesmo, vai dar 1. Perfeito, fiquei com 2 vezes 5 ao quadrado. Então, ó, quais foram os divisores de 12? Os divisores de 12 é 2 ao quadrado vezes 3. E os divisores de 50? Os divisores de 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. Qual é o MMC entre 12 e 50? Pessoal, prestando atenção aqui, olhando a regrinha lá, é o produto de todos os fatores comuns e não comuns. Então, ó, eu só não vou repetir fatores, mas o que é comum e não comum. Comum e não comum. 2 vezes 3, ok? Com seus menores, com seus o quê? Maiores expoentes. Maiores expoentes. Menores não, maiores expoentes. Então, ó, eu tenho 2 elevado a 1 aqui e tenho 2 elevado a 2. Então, 2 elevado a 2. Eu tenho aqui não é 3 vezes, eu esqueci de colocar o 5 ao quadrado. Comuns e não comuns. 5 ao quadrado também, que ele não é comum, mas ele aparece no nosso MC. Repetindo que é o produto de todos os fatores comuns e não comuns de maior expoente. Fatores comuns, 2 e 3. Fatores comuns, 2. 3 é comum? Não, mas ele aparece. 5 é comum? Não, mas ele aparece também no MMC. Com seus o quê? Com seus maiores expoentes. 2 ao quadrado, vezes 3, não tem 3 aqui para a gente comparar o expoente, vezes 5 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes 3, vezes 25. Isso vai me dar um valor, podemos multiplicar aqui, ó, 12 vezes 25. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E aí eu tenho 0, 10 vai 1. Então, o MMC é 300, ok, pessoal? Esse tipo de MMC aqui que nós calculamos anteriormente, ele é menos usual. O mais prático é a decomposição simultânea. Como é que é a decomposição simultânea? Eu vou pegar 40, 50 e vou pegar os 75 e decompor em fatores primos. O resultado nós vamos achar direto o nosso MMC. Então, ó, tem número divisível por 2? Tem. Por 2, aqui vai dar 25 e aqui vai dar 20. Eu repito quem não é. Ainda tem por 2? Tem. Aqui vai dar 10. O 25 não é, repito, e o 75 também não é, repito. Ainda tem por 2? Tem. Vai dar 5. O 25 não é, repito, e o 75 também não é.
Agora, tem por 3? Por 2 não tem mais, né? Tem por 3? Vamos ver aqui. 7 e 5. 7 e 5 dá 12, né, pessoal? Então, 75 é por 3, dá 25. Repito 25 e repito 5. Ainda tem divisível por 3? Acabou, pessoal. Ó, 2 e 5 é 7, não dá para dividir por 3. Eu passo para o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. Aqui também dá 5 e aqui é 1. Dividir todos eles. Ainda tem número divisível por 5? Tem. Aqui vai dar 1, 1 e 1. E agora, basta eu fazer a multiplicação entre eles, que vai me dar o MMC dos 3 números aqui em questão. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24, 24 vezes 5, se eu não me engano, 80, 24 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12, 120, perdão. 120 vezes 5, ó, peguei 120, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8, 3 vezes 8, 24, 24 vezes 5, deu 120, 120 vezes 5, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Resposta 600. Então, ó, o MMC, o MMC entre 40, 50 e 75 é igual a 600. Ok? Perfeito. Então, pessoal, vamos partir para um exemplo de exercício. Deixa eu localizar aqui o exercício. Só um instantinho. O exercício está nessa folhinha aqui. Vamos esquecer aqui a teoria agora. E vamos aplicar aqui o que nós conhecemos aqui, o que nós acabamos de aprender. Então, ó, esse exercício aqui, essa atividade caiu na CES Gran Rio. Ela diz o seguinte: o mínimo múltiplo comum entre dois números aqui já é a decomposição em fatores primos, tá vendo? Ó? Eu decompus em fatores primos e encontrei entre o mínimo múltiplo comum entre 2 elevado a n, 3 e 5 é 240. Então ele disse ali para mim quanto é o MMC. Mas o MMC não é o produto dos fatores comuns de maior expoente, de menor expoente. Então, ó, 2 elevado a m, que multiplica 3 vezes 5, isso, ele já me deu o MMC, é igual a 240, perfeito. Então, eu tenho 2m vezes 15, igual a 240. 2m, eu vou pegar aqui, está multiplicando, o 15 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Dois m é igual, eu pego aqui, ó, 240 e divido por 15. Baixo 24 dá 1. 14 menos 5. 14 menos 5 dá 9. E 1 menos 1, 0. Abaixo, 1 menos 1, 0. Abaixo 0. 90. 90 dividido por 15 dá 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Então, ó, 90 menos 90 deu 0. Então, ó, aqui deu 16 como resposta, né? Que é a divisão aqui de 240 por 15. Eu decomponho aqui, ó, em fatores primos, né?
que aí dá para fazer até de cabeça, né? 2 elevado a m é igual a 2 elevado a quarta. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, multiplica aí para você ver, vai dar 16. Então isso aqui dá o quê? Dá 2 a quarta. Então o m é 4, portanto, a opção é a letra C como resposta. Segunda questão, ela é mais elaborada, a questão que caiu numa prova de exame militar, é uma questão mais puxada, mas que exige um pouquinho mais de nós. Exige uma propriedade que diz o seguinte: se eu pegar o produto do MMC de 2 fatores, seja lá qual for, se eu pegar o produto entre eles, produto MMC pelo MDC, desses mesmos valores, eu vou ter o produto desses valores. Eu vou ter A vezes B. Então vamos aplicar? Quem é o MMC? Foi dado? Não, eu vou chamar de X vezes. Quem é o MDC? 90. O produto de A vezes B, que eu vou substituir aqui, dá quanto? 1.350. O X está multiplicando aqui o 90 passa para o outro lado dividindo. X é igual a 1.350 dividido por 90. A primeira coisa é cancelar o zero aqui, ó, deu 135 dividido por 9, fica mais fácil para dividir. X é igual a 135 dividido por 9. 1 vezes 9, 9. Coloco o 9 aqui subtraindo. Vai dar 4 aqui, abaixo 5. E 5 vezes 9, 45. Para 45 nada, a resposta número 15. Então, a nossa opção correta para essa questão é a letra E. Pessoal, eu espero que tenham gostado. Desculpe ser repetitivo novamente. Se você acompanhou até o final do vídeo aqui agora, não deixe de dar um like no vídeo para que o YouTube possa divulgar aí o canal e atingir maior número de pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe e assine o sininho das notificações aí, aperte o sininho das notificações, que você vai receber todos os vídeos postados nesse canal, ok? Até a próxima e muito obrigado pela sua atenção.